E eu já cumprimento, então, a Morgana. Seja muito bem-vinda, Morgana. Obrigada, Kelly. Já quero que tu se apresente para quem está nos assistindo. Quem é a Morgana? Sou Morgana, sou terapeuta, analista de temperamentos, tenho trabalhado com essa ferramenta há um tempo e tenho ajudado muita gente com isso, Kelly. E como é que funciona os teus atendimentos? Tem espaço próprio? Eu atendo somente online. Olha que Super bacana. prático. Até de pijama. Aham, e atendo mesmo, de pijama E, e não deitadinha. tem desculpas, né? Não, é Para não. só atender ali e fazer, não tem desculpa mesmo. Como que tu descobriu a área da terapia, ajudar pessoas? Eu estava comentando há um tempo atrás, Kelly, que desde ali dos meus 14 anos, eu me lembrei que eu tinha uma professora de história que ela passava a matéria para os alunos, prova também, tá? E ela me chamava para a rua, me sentava num banquinho e ela desabafava comigo. Uma mulher lá de 50 anos, eu 14, uma menina, não sabia nada. Mas eu sempre tive esse dom de ouvir. E aí depois trabalhei no comércio. Eu me lembro de ter mais de 3, 4 clientes me esperando para atender, com mais atendentes, assim, disponíveis. Aham, esperavam Mas você. porque eu conversava muito, eu sempre fui muito curiosa. E de alguma forma eu ajudava elas a resolverem os seus problemas. E aí, até que um tempo atrás, né, apareceu para mim essa formação. Eu falei, ó, nunca pensei nisso, não era tão claro para mim. Mas eu fiz e deu super certo. E aí hoje eu atendo de forma profissional mesmo. E hoje, a Morgana de hoje, na verdade, melhor dizendo, olhando tudo isso, fazendo o que está fazendo, ela é realizada? Muito. É meu dom. Era Eu isso? posso dizer que esse é o meu dom, com A plantinha, certeza. a sementinha estava plantada lá Uhum. desde Só cedo. não era tão clara pra Aham, mim, mas mas tu na já hora fazia, certa né? foi e deu tudo certo. Morgana, e daí a gente vai falar de temperamentos, que Uhum. é uma coisa muito interessante, curiosa. Há quem diga que é ruim, mas outros dizem que é bom. Me conta um pouquinho Uhum. como é que funciona, quantos temperamentos Tá. existem. Primeiro eu vou dizer o que que é temperamento, para as Vamos pessoas lá. entenderem, né? Temperamento, Kelly, ele é a nossa natureza. Ele é fisiológico. A gente já nasce com o temperamento e a gente não escolhe ele. Deus escolheu o teu temperamento, ele já sabia o que tu ia fazer com isso, né? E aí, ele é imutável, o temperamento não muda. E aí eu já vou explicar, se tu me der liberdade, a diferença de temperamento e Eu ia personalidade. te perguntar. Que as pessoas se confundem muito nisso, né? E aí, como eu falei, temperamento ele é uma base mineral, ele é imutável. É como se ele fosse o solo, a terra. E a personalidade é uma base vegetal, é aquilo que a gente planta em cima desse solo, que são as nossas experiências, né? Os ambientes onde a gente é inserido, coisas que a gente aprende no nosso dia a dia. E aí é onde as pessoas se confundem muito, porque mescla muito, sabe? Mas o nosso temperamento não muda. É aquilo que tu não faz esforço para sentir. E temperamento, basicamente, é a nossa reação e como a gente retém as informações externas. Por exemplo, nós temos 4 temperamentos, né? O sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. 2 desses são extremamente explosivos, são muito reativos. É aquele do bateu e levou. Ele não vai pensar antes de falar. E tem aqueles 2 que têm reação mais lenta, que é o fleumático e melancólico. Então, eu, por exemplo, sou fleumática. Eu já me vi em situações onde aconteceu alguma coisa que eu não gostei, mas a minha reação é muito lenta. Na hora, eu dificilmente vou reagir. Já tive casos de eu ficar irritada, tipo assim, à noite. O negócio aconteceu de manhã e eu fiquei irritada à noite, porque a minha reação é lenta. E Entendi. aí, o sanguíneo e colérico já é aquela pessoa mais explosiva mesmo. E como que faz para descobrir isso? Isso ajuda muito na nossa vida? Muito. Principalmente relacionamentos. Tu pensa uma fleumática. Depois eu vou falar um pouquinho de cada um, acho que as pessoas vão Eu entenderem melhor. gostaria. Mas uma fleumática que é super tranquila, é até uma pessoa passiva demais, que para ela tudo muito tanto faz, casada com um colérico, que é movido a resultado. Então ele sabe desde a hora que ele acorda o que ele vai fazer. Ele é todo organizado, ele é todo metódico. Então ele é movido a resultado, ele sabe o que ele quer, ele vai correr atrás. A fleumática já não. Ela é, minha filha, águas mansas. E aí tu pensa esses dois, é conflito. Porque ele vai querer sacudir essa mulher e essa mulher não consegue acompanhar ele. Lógico que o que eu acredito que algumas pessoas não gostem da questão do temperamento, Kellen, é porque não é bengala realmente.
O maior propósito de eu descobrir o meu temperamento é pegar as coisas boas desse temperamento e potencializar elas Uhum. e saber, né, descobrir o que eu tenho de fraqueza para que eu possa dominar essa fraqueza. Isso é possível. Muito, demais. Hoje eu trabalho com tarefas, né, de cada temperamento, mas ajuda muito. Aqueles comportamentos que a pessoa diz, eu sou assim, mas não sei por quê. Temperamento. Nossa, eu tô assim, ó. Ai, meu Deus, Uhum. o que que eu sou? Tem que aprender a neutralizar e não é muito difícil, não. Quais são os benefícios de trabalhar com um terapeuta analista de temperamentos em comparação com outros tipos de terapia? Uhum. É que eu acho que eu tenho um olhar um pouco mais específico, Kellen, sabe? Eu consigo pegar uma mulher, porque quando eu sei o temperamento dela, eu consigo já saber as fraquezas dela. E aí eu consigo encaixar isso num relacionamento, por exemplo, assim, eu já atendi mulheres que estavam à beira de assinar um divórcio, e aí através do temperamento elas se conheceram, mais que uma ferramenta de autoconhecimento, e Nossa, aí que elas legal. entenderam que, não é ele só que é o problema. Eu não tinha esse conhecimento de que a gente vê o mundo de formas totalmente diferentes. Então, eu pego aquilo que eu tenho de bom, porque um consegue melhorar o outro. Né? Por exemplo, assim, uma sanguínea, que é uma pessoa super expansiva, expressiva, alegre, porque com certeza Deus deu alegria para a sanguínea. Um melancólico, que é aquela pessoa mais fechada, mais observadora, muito detalhista, mais reclamão. Só que um consegue ensinar para o outro, porque a sanguínea não se aprofunda, ela é muito superficial. Já o melancólico, não, ele é muito profundo. Então, um consegue encaixar um pouquinho no outro, só que se tu não sabe disso, tu pensa o que que tudo é pessoal. Uhum. Não, mas eu falo, essa pessoa não entende o que eu tô falando. Ele não entende, porque ele vê um mundo totalmente diferente de ti. Só que se tu sabe disso e ele também sabe, a gente pode melhorar. Porque a nossa obrigação é amadurecer realmente. Só que se eu não sei disso, fica muito difícil. Porque parece que tudo é sobre mim. Não, eu sou desse jeito, eu não vou mudar. Não, peraí. Eu pego o que é de É bom, eu possível. potencializo. E aquilo que é ruim, eu falo, não, peraí, eu tenho que melhorar isso daqui. Hoje tu atende homens, mulheres, Só tendo mulheres. só mulheres. Uhum. E como que essas clientes, pacientes, não sei como é que chama, chegam até você? A maioria vem por indicação, né? E Instagram mesmo. Mas a maioria vem por indicação. E a principal queixa? Eu acho que eu percebo hoje, Kellen, que as pessoas vivem muito sem propósito, sabe? E aí é onde eu sempre digo que autoconhecimento primeiro e aí depois propósito. Se eu não sei quem eu sou, qual é a chance de eu descobrir o que eu nasci para fazer? E aí as pessoas vão na ordem errada. Só que, infelizmente, a gente não aprendeu na escola, não aprendeu em nenhum lugar a lidar com as emoções. Então, a gente aprende matemática, português, história, mas emoções, que é aquilo que tu realmente vai precisar na tua fase adulta, ninguém ensina pra gente. Então, a gente cresce, todo mundo vai estudar, vai trabalhar e a vida vai acontecendo. E aí, os conflitos vêm chegando, principalmente porque temperamento não é já aplicado em criança, e que deveria. E daria para mudar isso? Por exemplo, nós adultos que somos mães, o que que tu indicaria para ajudar a criança a ser um adulto Uhum. diferente? Identificar o temperamento já é Já o primeiro aprender a passo. identificar. Aham. Ali com 6 anos, já consegue dizer o temperamento de uma criança. Já consegue ter uma boa noção antes, se tu tiver um pouco do conhecimento. Porque a questão é aquela coisa que a gente estava falando, que tu começou a explicar, né? Que eu até ia perguntar a diferença de personalidade e, E e temperamento, né? temperamento. E geralmente a gente fala que é Aham. personalidade, não Sim. muda e não sei o quê. A pessoa tem temperamento forte, mas para eles é tudo a É, mesma coisa, é, personalidade e temperamento, daí é. não é. E É. não muda e não sei o quê, mas descobrir faz toda a Sim, diferença, né? a gente tem que amadurecer. A personalidade é aquilo que Deus te deu para conseguir melhorar aquilo que ele já te entregou, que daí tu não teve o poder de escolha, que é o temperamento que tu já nasceu com ele. Gente, Mas a gente sensacional. consegue melhorar com certeza. É a nossa obrigação, com certeza, Kelly. Como os temperamentos podem influenciar o estilo de uma comunicação de uma pessoa e como podemos melhorar a comunicação com pessoas de diferentes temperamentos? Quando eu sei quem eu sou, quando eu já me conheço, se a pessoa tiver um mínimo de conhecimento dos temperamentos, ela já observa uma pessoa facilmente, ela já consegue. A pessoa já. Por exemplo, assim, vamos supor que tu seja uma sanguínea, eu sou fleumática. Tu seria muito mais expressiva do que eu. Então, nós duas trabalhando no mesmo ambiente seria diferente. Porque tu já seria mais tagarela do que eu, mais expansiva, tu já é aquela pessoa que já fala e já gesticula, é agitada, fala a fleumática, não. Então, quando eu tenho esse olhar, que ele todo convívio, todo relacionamento interpessoal melhora,
sabe? Fica muito mais fácil conviver com o ser humano, com toda certeza. Vai melhorar qualquer ambiente, qualquer situação, tudo. Nesse teu período de experiência, uma história que te marcou, assim, de um paciente que tu ajudou, que te emocionou, que te tocou? Eu tive uma mulher que, inclusive, ela ia assinar o divórcio dela. Era uma colérica, super pra frente, visionária. O colérico é aquela pessoa que já sabe tudo que ele quer. Depois a gente vai falar, acho que um pouquinho de cada um. Quero. Mas ela tinha muitos planos pro futuro, né? Ela sabia quem ela era, o que ela queria fazer, então ela tinha tudo no papel, bonitinho. Aquela pessoa que tem meta, que tem planejamento, e era casada com um fleumático. E o fleumático, infelizmente, eu na minha visão, né, de quem trabalha com isso, acho eles ainda mais passivos do que as mulheres. A mulher em si, geralmente, é um pouco mais agitada, até porque a rotina de uma mulher é realmente agitada. Mas o homem fleumático, ele tende a ser muito passivo. E aí, o que acontece? A mulher colérica, por exemplo, casa com esse homem e ela começa a decidir tudo. Então, ela vai, ela compra, ela faz, ela vai resolvendo tudo quanto é BO. E pro fleumático, melhor ainda, porque ele já não quer problema. E aí essa mulher vai acostumando esse homem desse jeito. Só que chega uma hora que ela, em que 5, 10 anos de casamento, a mulher tá sobrecarregada demais. E aí ela se vê sonhando e esse marido sentado no sofá, assistindo Parado, Netflix. acomodado. Ele não quer, porque o fleumático não tem necessidade de expansão por natureza. Isso não significa que ele não tem que se mover, né? Mas ele não é uma pessoa que vai ter muitos sonhos. Aquela pessoa que vai ficar, tipo assim, planejando muito. Ele vai deixando a vida acontecer, sem muito estresse. Deixa a vida me levar. E aí, quando ela começou, ela realmente queria assinar o divórcio, ela não queria mais. Decidida. Isso. E aí a gente começou a conversar, começamos a trabalhar isso, fiz algumas tarefas com ela começou a adotar algumas coisas com o marido. De coisas simples, tá? Hoje quem vai escolher onde a gente vai sair pra comer é você. Porque nem isso o fleumático quer fazer. Ele fala, escolhe, onde é que a gente vai? E se ela fala, não sei. Ah, então, eu não sei. Se tu não escolher. Ele não consegue, ele não tem muita iniciativa. Uhum. E aí, aos poucos, com paciência, demorou alguns meses, tá? Porque nunca vai ser do dia pra noite. Os dois se reconectaram e estão juntos hoje. Muito felizes, por sinal. Que bacana, né? E que missão que tu tem, mulher. Eu adoro pegar uns B.O. grande. Gostei. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente continua essa conversa. Vamos para um breve VT de nossos comerciais e já continuamos esse bate-papo. Despachante Placar, primeiro emplacamento, licenciamento, transferência e comunicação de venda. Enfim, toda a movimentação de documento do seu veículo. E, claro, com mais de 22 anos de experiência no mercado. Deixe a burocracia com quem entende. Despachante Placar. Vai se sentir em casa. No Center Shopping é assim. Um shopping moderno, completo e aconchegante, com crediário próprio, cinema 3D, praça de alimentação completa e mais de 70 lojas. Isso é Center Shopping Araranguá. Você vai se sentir em casa.
volta para continuar esse bate-papo e eu gostaria que você explicasse algumas características de cada um. Vamos lá. Nós temos 4 temperamentos, Kelly, né? Nós temos o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. O colérico, o símbolo dele já é fogo, né? Então, a gente já imagina aí que seja uma pessoa que tem uma característica, pode ser explosiva, são impacientes. Ninguém é rápido o suficiente do lado de uma colérica ou um colérico. Eles são muito ágeis. Deus deu pro colérico uma habilidade de produzir, de conseguir chegar em resultados. Eles são líderes natos, tá? Só que são impacientes, então geralmente é aquela pessoa que não é muito doce para falar. E ela não gosta de mimimi também. Pode ser insensível. Tô ficando confuso o que eu sou. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, fulana, tu não tá chorando, triste por causa disso, tá de sacanagem comigo, né? Porque eles são muito práticos. Então, como eles são muito movidos a resultado, eles não ficam muito nessa coisa da emoção. Eles não perdem tempo. Eles são orientados a resultado. Então, são pessoas que começam e concluem. Não importa se vai passar fome, sede, frio. É aquela pessoa que todo mundo desistiu, mas ela vai ficar até o final, porque ela não consegue parar no caminho. É uma pessoa que realmente realiza muito. Ela nasceu para construir pontes, com certeza. Esse Apontar é o caminhos, colérico. colérico. Aí temos a sanguínea, tá? Que algumas pessoas se confundem, porque também é explosiva, impaciente. Só que a sanguínea, ela é mais expansiva na questão de... Ela é mais expressiva. É alegre. Sabe aquela pessoa que chega, todo mundo sabe que já chegou? Porque ela fala alto, ela é bagunceira, atrapalhada às vezes. Só que ela é mais superficial. Um dos traços, né, de fraqueza da sanguínea é a inconstância. Ela dificilmente termina o que ela começa. Então, ela começa um livro e ela enjoa muito fácil. Ai, ai, ai. Porque ela é movida à novidade. Ela gosta, assim, daquilo que mexe com a emoção dela. Então, ela começou, é legal agora, mas daqui a pouco ela já não quer mais. Ela começou a academia, legal, 2 semanas, ela se empolga. A famosa fogo de palha. Ela é aquela que empolga todo mundo. Quando todo mundo se empolgou, ela já desistiu, porque ela já não quer mais. Mas é uma pessoa otimista, entusiasmada, ela é alegre. Ela só é inconstante demais. Aí ela acaba não se aprofundando em nada. E é uma pessoa que entra em muitas crises existenciais. Porque quando ela olha no caminho, ela vê que ela não constrói. Ela começa, mas ela nunca conclui nada. Então, a única característica assim, realmente parecida com o colérico é que são pessoas expansivas mesmo. Que são competitivas. Mas o colérico começa, termina. Sanguíneo, a maior dificuldade, com certeza, é a questão da constância. Para eles é muito difícil. Ai, 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 tá difícil eu saber quem eu sou. Vamos pro próximo. E aí temos a melancólica, que é uma mulher extremamente profunda, são mais introvertidas. Não quer aquela pessoa que chega no ambiente já conversando, ela é muito observadora, é muito dedicada, perfeccionismo a nível hard, detalhista. Mas é uma mulher que é muito voltada para enxergar defeito. Então, assim, tu mostrou pra ela a coisa mais linda e ela vai achar um defeito em segundos. Ai, ai, ai. É uma mulher que, por ser muito profunda, é muito sensível. E o símbolo da melancólica é terra. Se você pegar agora essa xícara, colocar terra e colocar um lápis aqui dentro e tirar, vai ficar perfeitamente a marca da profundidade do lápis que entrou aqui. Então, ela retém as informações com muita força. Então, por vezes, é uma mulher que se ressente muito fácil. Ela não esquece. Eu atendo melancólicas que lembram de coisas de 4 anos de idade, uma surra que levou, uma palavra e remói durante meses, Kellen. Casamento mesmo, os maridos, menina, sofrem com a melancólica. Porque ela não esquece de nada. E dificilmente ela externa isso. Tem uma atividade mental muito acelerada. São mulheres que às vezes têm insônia, porque pensam muito, mas não falam. E aí ela fica guardando tudo muito pra ela, muito pra ela. É bravinha também, mas só com os íntimos mesmo. É uma mulher que é mais fechada, gosta muito do silêncio. E aí, com certeza, a fraqueza da melancólica se ressente muito. É uma mulher que marca demais e às vezes não vai lá e resolve as coisas, sabe? Fica ali remoendo. Gente, isso é muito bom. É. O último, não menos importante. A fleumática. A fleumática, ela é paz. Ela só quer paz. E por conta disso, ela foge de conflito. Ela não gosta ela não quer arrumar confusão. É uma mulher que não vai se ofender com facilidade também.
Então, ela vai levar tudo muito na brincadeira. Pra tirar uma fleumática do sério, vai ter que fazer bastante. Mas eu sempre digo, não se engana, porque ela é tsunami. Ela vai recuando. Mas se ela voltar, ela vai vir com tudo, porque ela é muito brava também. Mas geralmente é uma pessoa que ela não quer guerra. Ela não quer confusão, então tá todo mundo se matando, Kelly, ela tá tomando o cafezinho dela plena. Ela sai ilesa de uma briga. Porque ela nem vai entrar pra começar, ela não quer. Só que é uma pessoa que pode ser muito passiva. Isso na vida dela também. É uma pessoa que pode enterrar os talentos porque ela não tem essa necessidade de expansão. Ela é um pouco desmotivada. Então, a fleumática sempre precisa de alguém que puxe ela para fora. Porque ela internamente não tem essa vontade, essa ânsia, sabe? E por isso que eu sempre digo que a questão de saber os temperamentos de uma criança é extremamente importante. Porque o dever de um pai e de uma mãe que tem um filho fleumático, por exemplo, é de trazer ele para fora. Ele precisa de inspiração, porque é uma pessoa muito influenciável também. Então, se ela já estiver num ambiente muito parado, muito morno, é aquela pessoa que vai crescer sem grandes ambições, sabe? Calma demais. Não vai correr muito atrás de nada, não. Morgana, e a gente estava falando no intervalo ali, tá com um projeto aí voltado para as Sim. crianças. Como é que funciona? Dá para dar um spoiler? Eu achei o máximo. Eu atendo hoje muitas professoras e diretoras de escola, tá? Que legal. E aí, como eu dava algumas dicas com elas, como eu trabalho isso muito com elas acabaram levando muito para a sala de aula. E aí começaram a perceber uma diferença muito grande. Porque se eu colocar uma criança sanguínea do lado de outra sanguínea, menina, um vai querer falar mais que o outro, porque o sanguíneo ele é movido a falar. E aí a elas observaram isso. Que muda muito. A criança é muito quietinha, eu tenho que trazer ela para fora. Por exemplo, a minha filha é melancólica, ela é muito detalhista. Então, ela vai fazer um desenho, se ela errar, ela vai se culpar muito, porque são pessoas que se culpam e se cobram demais. Então, tu tem que trazer um pouco dessa leveza para eles. Só que se eu tenho esse olhar, Kellen, é muito mais fácil. Eu sempre digo assim, eu tenho uma visão de que cada criancinha que está numa escola hoje é um projeto de Deus, né? E as professoras têm uma missão muito importante, né? E se elas têm essa base, essa ferramenta, com certeza elas desenvolvem um trabalho muito realmente assim, gratificante, sabe? E aí a ideia é ajudar as professoras, os professoras e, quem sabe, pais, que eu acho muito importante. Ser trabalhar isso dentro de casa, né? Que faz toda a diferença. A instrução, para cada criança, de cada temperamento, é bem diferente. Morgana, a gente falando tudo isso, eu tentando achar quem eu sou, sozinha é mais difícil a gente conseguir identificar, né? Existem duas formas bem que eu considero mais fáceis. É de você analisar, fazer uma análise e pensar. Reação, sou reativa ou, no geral, sou uma pessoa que observa mais e fico ali pensando, será que falo, será que não falo? Porque isso é uma coisa muito forte na pessoa reativa, né? No temperamento quente, por exemplo. E como que eu guardo as coisas internas? Eu retenho muito ou evapora de mim fácil? Por exemplo, a fleumática. A fleumática, se tu falar alguma coisa pra mim que eu não gostar, talvez eu pense hoje um pouco, amanhã eu vou esquecer. A sanguínea também esquece. Então, a sanguínea, ela é reativa, mas se daqui 30 minutos tu chamar ela pra tomar um café, ela vai e ela não vai tocar mais no assunto. Porque ela tá tudo certo. Ela vai resolver a situação, acabou. A colérica já também não vai esquecer. Ela vai lembrar. Ela talvez não vai gastar tanto tempo envolvida com aquilo, porque como ela é orientada ao resultado, ela tá focada na vida dela, ela não vai ficar se estressando muito. Mas a melancólica... Então, tu consegue já saber, eu sou uma pessoa que ressente muito? Ou sou uma pessoa que, não gostei, mas também daqui a pouco eu já esqueço, tá tudo certo. Então, é só olhar como eu reajo, se sou reativa ou não, e a forma como eu guardo as coisas dentro de mim. Se elas logo evaporam ou se eu fico ali retendo durante muito tempo. Eu perguntei isso porque eu acredito que sozinha é mais difícil. Então, procurar um profissional, assim como você... Com certeza, fazer um teste confiável. Faz Porque tem muitos testes na internet que... Mas eu já tentei, mas é uma bagunça que eu disse, eu não sei quem eu sou, porque eu ouvi falar, né? E aí, logo em seguida, descobri o teu Instagram, a gente começou a falar, e disse, é isso que eu queria saber. E tu sabe o teu? Não sei, mas eu acho que eu me identifiquei aqui. Morgana, como que a gente faz para ter uma consulta? Como é que fala? Para ter acesso, quem tá nos assistindo tem dúvida, quer saber mais sobre o assunto, como é que faz? É só me chamar no Instagram mesmo, que assim que eu ver a gente já conversa, já
já olha a agenda e se der tudo certo, a gente já marca. Vamos falar de valores, não precisa falar números. Mas hoje é acessível para ter um atendimento, um acompanhamento com uma pessoa especialista? É sim, Kelly. Vale o investimento? Vale muito. A mudança de vida eu acho que vale bastante, né? A Liz falou na experiência ali de ajudar ali, da parte emocionante, eu achei muito bacana. Eu acho que principalmente nos dias de hoje, né? Se as pessoas soubessem um pouquinho mais, entendessem, os casamentos durariam mais. Muito. Os colegas de trabalho, enfim, envolve muita coisa, né? Muitos conflitos seriam poupados, com certeza, Kelly. E nosso programa está quase encerrando, mas eu não posso deixar de perguntar. Nessa tua trajetória, para chegar onde tu chegou, o maior desafio para fazer o que tu faz hoje? Porque o que tu faz, vamos combinar, né? É uma coisa muito bonita, é um propósito, uma ajuda. Missão. É uma missão aí na vida de muitas pessoas e não é para qualquer um. Então, provavelmente, tem muitos desafios. Mas um deles, assim, que te marcou? Eu acho que, olhando para a questão do meu temperamento, Kellen, a dificuldade em me mover. Porque como a minha tendência é ser muito parada, a dificuldade de realmente saber que aquilo é a minha missão, né? Mas eu tenho que me doar para aquilo. Então, das vezes que eu não quero ter que fazer alguma coisa, isso eu tive mais lá no começo. Hoje, Sim, a gente, né, vai pegando no tranco e as coisas vão acontecendo. Mas a minha maior dificuldade era essa. Era que a minha natureza me puxava pro, não, eu quero tomar meu cafezinho, quero ver aqui, quero fazer... Eu sempre fui muito voltada para as coisas de casa. E como eu trabalho em casa, eu sempre me vejo naquele conflito de, não, eu faço isso aqui ou eu faço isso daqui. Então, no começo, eu tive muito mais. Mas eu acho que, olhando para a questão do meu temperamento, é essa necessidade de expansão que eu não sentia. E que, aos poucos, meu marido me ajuda muito, porque ele é um sanguíneo acelerado. E aí, ele vai me puxando para fora, porque a minha natureza é calma, sem silêncio. Quanto tempo já de casamento? 7 anos, quase. E desde o começo já sabia tudo isso? Ou descobriu com o tempo? Não. Meu começo foi bem difícil, porque Eu sei que é um pouco íntimo, mas assim, o jeito que ela fala e conduz, parece que é mais fácil, né? Então, quando eu casei, eu não sabia disso ainda, né? Porque pra mim era meu jeito. E aí nós somos de ambientes totalmente diferentes. Mas a minha mãe fleumática, meu pai fleumático. Aí tu pensa, o ambiente que era a minha casa, né? Não se recebia visita, Entendi. se via pouquíssimas pessoas e eu acostumei desse jeito. E meu marido sanguíneo, o sanguíneo ama pessoas, ele quer estar rodeado de amigos. E aí, quando eu casei, ele queria casa cheia. Ele queria encontrar todo mundo. E, menina, eu não queria ver ninguém. Então, tínhamos muitos conflitos, porque ele não me entendia. E eu não entendia ele, obviamente, porque pra mim tudo aquilo era muito estranho. Mas hoje eu consigo perceber claramente. Depois de entender tudo, ficou muito mais fácil, mais leve, né? Que bacana. Morgana, foi um prazer te receber aqui. Meu Com certeza também. a gente ficaria conversando muito. E para quem não acompanha a Morgana nas redes sociais, acompanhe, porque, como ela disse, precisa postar mais, mas o que ela posta já ajuda muito. Eu acho muito interessante e prende a atenção. E por final, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, para conhecer mais o teu trabalho, enfim, aquilo que tocar no teu coração. Eu penso assim, que, como eu te falei, eu encontro tantas pessoas hoje, Kelly, né, que querem realmente descobrir um propósito, que o ser humano, ele nasce com essa necessidade, né, de saber o que eu nasci para fazer. Mas se eu puder dar um conselho, invista no autoconhecimento, em saber quem você é de verdade. Hoje eu encontro mulheres, Kelly, que quando eu começo, mulheres que quando terminam um processo, mudaram o guarda-roupa. Até coisas pequenas, né, tipo assim, o formato da unha, tudo. Porque elas falam, não, eu não era essa pessoa que eu achava que eu era, eu realmente sou essa. Nossa, E elas se descobrem. Então, se você é essa pessoa que, né, que quer encontrar a missão, um propósito, primeiro invista em autoconhecimento, porque os dois andam assim, ó, um do ladinho do outro. Morgana, parabéns pelo trabalho, que Deus te abençoe sempre, Amém. porque realmente teu trabalho é lindo. Obrigada, Kelly, obrigada. Obrigada pelo convite também. E a gente se despede. Gente, esse quadro é sensacional. Eu aprendo todo dia um pouquinho mais. A gente sempre tem que estar aprendendo, né? Mas aqui é pessoas especiais. A Morgana é uma delas que eu conheci aí e tive a oportunidade hoje de trazê-la aqui para passar um pouquinho mais de conhecimento. Obrigada pelo teu carinho, pela sua audiência. A gente se encontra no próximo Entrevistando. Tchau, tchau.